Conversar um pouquinho sobre tudo isso com Silvio Catiabava, que é sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, participa sempre às terças aqui com a gente. Oi, Silvio, tudo bem por aí? Como você está? Tudo bem, e você, como está? Tudo certo também. Conversava aqui com o Silvio nos bastidores, inclusive, como as notícias mudam. Na semana passada, quando a gente conversou na terça-feira, não havia nada sobre esse escândalo dos irmãos Miranda. Isso surgiu na quarta. E desde então, o foco da CPI mudou completamente. As investigações agora já estão em outros níveis, né? Hoje eu vi uma entrevista de Randolph Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão, falando sobre haver um modus operandi desse esquema de corrupção que usava intermediárias das vacinas, representantes aqui no Brasil, para fazer a compra e conseguir fazer esse esquema de corrupção, então. E daí isso estaria, inclusive, envolvendo a AstraZeneca. Uma intermediária estaria fazendo também essa venda da AstraZeneca para o Ministério da Saúde, para o governo federal. Então, assim, é muito grave tudo isso que a gente vem descobrindo e a CPI tende a aprofundar, inclusive, essas investigações agora amanhã, ouvindo o Wizard, né? E depois, na quinta-feira, ouvindo o representante da Precisa Medicamentos, que seria uma dessas intermediárias. E aí, como você viu tudo isso desde quarta-feira, então, Silvio? Conta pra gente. Olha, a crise está se acelerando, né? Quer dizer, nós temos notícias importantes a cada dia, a partir da CPI, da Covid, que hoje é o centro de atenções de todo o Brasil. Nós estamos vendo práticas que são tradicionais no governo, eu digo assim, que remontam a períodos anteriores da Covid, de facilitação de negócios, de propinas, tal. Mas agora a situação se complicou para o presidente da República, porque as denúncias dos irmãos Miranda, né, o envolvem diretamente. Eles puxaram, o Miranda, que trabalha no Ministério da Saúde, puxou o freio de mão quando foi pedido uma antecipação de 45 milhões de dólares para pagar a Covaxin, essa vacina indiana que está sendo objeto da discussão, né, numa empresa offshore de Singapura, que não tinha nada a ver com isso e que não estava no contrato que estava sendo negociado com o Brasil entre os indianos e a empresa Precisa, que estava envolvida nisso, né? Então há fortes indícios de que aí tem um dedo de quem está tirando proveito dessa negociação de uma maneira criminosa. Acontece que a indicação dos irmãos Miranda vai bater no líder do governo no Congresso, que é do Centrão, não é? Que é o Ricardo Barros. E o Bolsonaro fica numa situação muito delicada, porque se ele coloca a responsabilidade nas mãos do Ricardo Barros, dizendo eu não tenho nada com isso, ele afasta o Centrão, que lhe dá apoio, porque o Ricardo Barros é um dos principais líderes do Centrão. Se ele protege o Ricardo Barros, ele fica cúmplice desses atos de corrupção. Então a situação está ficando muito delicada aí, né? Quer dizer, a evolução disso, inclusive, com essa aceitação da parte da ministra Rosa Weber do processo de prevaricação que está sendo acusado o Bolsonaro, abre um outro fronte também de discussão, né? Então, eu diria, a conjuntura está se acelerando, essa crise está mostrando quem é quem, o prestígio do Bolsonaro está caindo cada vez mais, e até as manifestações de rua contra o Bolsonaro pedindo a sua queda foram antecipadas. Do dia 24 de julho, que estava marcado, agora veio para o dia 3 de julho, né? Então, nós estamos assistindo assim, a cada dia novidades que vão erodindo a base de sustentação do governo Bolsonaro e começa a se discutir qual é o plano B, né? No caso do Bolsonaro ser impedido, qual seria a alternativa a colocar? Coloca o Mourão, né? É possível, né? Quer dizer, no caso do Bolsonaro ser impedido, quer dizer, esse processo de combate da pandemia pode retomar um outro pique, pode melhorar, pode trazer uma vacinação mais rápida para todo mundo, né? E, enfim, quer dizer, a situação está ficando muito delicada, né? É um momento, inclusive, em que o Bolsonaro
pode lançar mão das ameaças de novo que ele faz de quebra das institucionalidades, porque cada vez que ele fica frágil, ele lança mão desse recurso. E não houve um momento nessa conjuntura toda em que ele esteve tão frágil quanto está agora, né? Mas, curiosamente, ele está bem quietinho, né? Ontem ele veio a público só dizer que não sabia o que acontecia nos seus ministérios. Ele, ali, líder, ele é o presidente, ele não sabia o que acontecia nos ministérios, né? Tem essa tentativa de jogar todo esse escândalo no colo do Pazuello, que foi informado sobre esse possível esquema de corrupção. Mas Pazuello já estava de saída também, Queiroga estava para assumir, foi bem naquele momento em que os dois estavam ali representando o Ministério da Saúde. Então, assim, tem essa tentativa de jogar no colo de outra pessoa. E daí tem algumas peças desse quebra-cabeça que eu quero trazer aqui, que também são bem interessantes. Por exemplo, a Precisa Medicamentos, que fez essa intermediação com a Índia, com o laboratório indiano, é de Maringá, a mesma cidade de Ricardo Barros. O advogado pessoal de Ricardo Barros também é o mesmo advogado da Precisa Medicamentos. Olha só, é tudo muito curioso, né? Bolsonaro nomeou a mulher de Ricardo Barros como conselheira de Itaipu, um cargo, assim, super importante, com um salário super grande. Ela foi nomeada, Ricardo Barros, então a esposa dele em Itaipu. Então, assim, são várias pecinhas que a gente vai encaixando e tudo isso vai cheirando muito mal, né, Silvia? A gente vai ficar com essa pulguinha atrás da orelha. E daí tem essa questão também de tanto Ricardo Barros como o Arthur Lira serem do PP, esse bloco maior que forma o Centrão. E daí, Arthur Lira vai largar a mão de Ricardo Barros, vai largar a mão de Jair Bolsonaro para abrir esse processo de impeachment que poderia levar a esse possível impedimento de Jair Bolsonaro? Então, assim, são muitas coisas para acontecer e é muito bacana nesse momento analisar tudo que está em jogo e o que pode ser do Brasil agora no futuro próximo. Pois é, nós temos aquele super pedido de impeachment que está sendo preparado por um conjunto importante de entidades que amanhã vão apresentar ao Congresso, né? Quer dizer, essa petição. O Lira está com um dilema, porque ele está com a obrigação de encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, né, aquela iniciativa dos senadores de acusar de prevaricação o Bolsonaro. Ele está com a chegada de um pedido poderoso em termos de influência, de representatividade, de um pedido de impeachment que soma os 100 pedidos, os cento e tantos, 20 pedidos anteriores. Já não sei mais nem quantos são, porque já passaram de 120. Né? Quer dizer, nós temos as manifestações de rua no dia 3. Quer dizer, e nós temos um escândalo que vai ganhar mais proporções agora na CPI, acusando o governo de corrupção. Então, uma das bandeiras que era o discurso do Bolsonaro, que ninguém acreditava, mas que ele dizia, nesse governo não tem corrupção, não tem rachadinha, não tem, enfim, não tem cheque para primeira-dama, não tem essas coisas, vai cair. Quer dizer, nem mesmo aqueles que o sustentavam vão ter esses argumentos para poderem manter a sua fidelidade ao Bolsonaro. Esse é o momento mais frágil do governo Bolsonaro, né? E é possível, de fato, que aqueles que estão por detrás desse governo, ou seja, o grupo de militares que já foi identificado por analistas, até da reserva do Exército, o coronel, né, como o Partido Militar, esse Partido Militar está começando, né, a pensar quais são as alternativas para enfrentar o Lula em 2022. Né? Ele está sinalizando que pode ser o Mourão, que pode ser o general Santos Cruz, na eventualidade do afastamento do Bolsonaro. Essa abertura de possibilidade já é, em si, um elemento muito importante, porque, de fato, quebrou a coesão, né? Dentro do próprio bolsonarismo, você tem dissidências cada vez maiores, né? No Congresso, tem gente que apoiava o Bolsonaro anteriormente, que agora está cobrando. Como corrupção? O que está acontecendo? Eu fui enganado? Quer dizer, e essa é a sensação do cidadão comum também. Aqueles 50 e tantos milhões de pessoas, 53, 55, que votaram no Bolsonaro, né? Em parte para não votarem no PT, né? E em parte porque acreditavam na manutenção dos valores tradicionais, da cultura tradicional. Mas mesmo dentro dos evangélicos hoje já existe uma maioria que não votaria no Bolsonaro mais, né?
Então, você veja que as bases dele estão realmente balançando, né? E o que nós estamos com a esperança que aconteça é que nas próximas semanas a situação do governo fique tão complicada que ele tenha a opção de ou chegar a um acordo, eventual renúncia do Bolsonaro, com uma garantia de que ele e os seus filhos não vão para a cadeia depois, né? Ou, de fato, quer dizer, um impedimento que possa trazer um grau de previsibilidade nas ações do governo maior e um combate à pandemia mais efetivo, né? É isso que eu vejo. É curioso, Silvio, inclusive, que a gente discute, não só a gente, mas os outros comentaristas com quem eu converso, sempre essa possibilidade de impeachment via Arthur Lira. Porque quando a gente fala sobre a notícia crime agora enviada pelo STF à Procuradoria-Geral da República, a gente sabe que Augusto Aras vai barrar isso. E não há nem esperança disso ir para frente, porque é o engavetador, né, de tudo que pode ser, enfim, colocado contra o governo Bolsonaro. Então, não vai para frente. Agora, deixa eu mudar só de assunto para a gente aproveitar e comentar também essa questão da tarifa da energia elétrica, que é escandaloso. A gente está nessa crise hídrica, sim, e daí, mais uma vez, agora com um novo aumento, e pega muito no bolso de todo mundo, né? Olha, nós estamos voltando a um tema que já tem sido presente nas nossas conversas, que é a atuação de empresas privadas como concessionárias de serviços públicos. O problema começa assim, quer dizer, quando começa a pandemia e começa a reduzir-se o consumo de energia, porque os escritórios fecharam, porque as indústrias reduziram a sua atividade, porque as pessoas deixaram de frequentar espaços públicos e ficaram mais na sua casa. Quer dizer, essas companhias, né, que eram anteriormente estatais, elas começam a ter um déficit de receita. A receita prevista era X, mas como não está sendo consumido, ela cai, né? Então, o que acontece com essas empresas, né? Elas formam um lobby, um grupo de pressão, e vão para cima do governo dizendo assim, olha, nós precisamos de socorro porque a gente está operando deficitariamente. Ora, no capitalismo, quer dizer, o risco de operação e a operação deficitária é um risco que tem que ser assumido por cada um. Não é o governo que paga a conta se não funcionar direito. Mas nesse caso foi, né? Então nós tivemos, quer ver, eu levantei isso, de 2014 a 2017, um aumento de 31,5% no valor das tarifas. Já é um aumento grande que combina com a análise das empresas que foram privatizadas, onde o serviço cai na qualidade e o preço da tarifa vai aumentando continuamente para atender a necessidade de lucratividade para ser distribuída para os acionistas. Aí, quando chega o ano passado, por volta de julho, eu acho, quer dizer, o presidente Bolsonaro emite um decreto autorizando essas empresas concessionárias de energia a tomar empréstimos nos bancos públicos até uma casa de uns 15 bilhões de reais. E, de fato, essas empresas tomaram esses empréstimos. Mas nesse decreto também constava que não podia ser o usuário, o consumidor residencial, aquele que fosse pagar a conta mais à frente. Aí ficou no decreto, porque aqui, o que está anunciado hoje é que quem vai pagar essa conta também é o consumidor residencial, não é? E isso é expressão também de uma falta de planejamento público. Se você não tem uma regulação da parte do Estado que consegue antecipar as crises que podem vir, né, a falta de energia, isso significa também que faltou investimento em infraestrutura para melhorar o perfil de fornecimento da nossa energia. Nós temos tido uma evolução muito grande da energia eólica, por exemplo, mas nós não tínhamos uma política, né, que enfatize uma energia mais limpa, uma energia mais alternativa. Você tem a energia solar também. Agora nós vamos acionar termoelétricas movidas a carvão, não é? E a gás, né, para poder produzir energia com um custo mais alto. Como esse custo não vai ser absorvido por essas empresas que querem garantir a sua lucratividade, ela vai ser repassada ao consumidor industrial,
ao consumidor residencial, a todos nós que temos que pagar o pato, tanto da incapacidade do Estado de planejar com um pouco de antecedência como enfrentar da melhor forma as crises, quanto da pressão desse lobby empresarial, por exemplo, de interesses das empresas espanholas que administram a Copel e outras concessionárias de energia, né, que não querem abrir mão do seu lucro. Quem tem que pagar é o governo, se isso não funcionar direito. Aí não tem risco de capitalismo e o Estado, com o dinheiro público, paga a lucratividade de qualquer empresa que preste serviços de interesse público. É essa a lógica que nós estamos tendo nesse momento. É um negócio meio sempre assim, Sim. Né? É isso, paga o pato. Quem paga o pato é a gente. Puxa vida. Silvio, vamos falar sobre o programa Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje aqui na TVT, às 9h30 da noite, com o tema Censura Voltou. Conta pra gente, qual vai ser a discussão? Então, nós vamos discutir primeiro o que nós entendemos por censura, né? Desde, por exemplo, aquele professor que botou na frente do seu carro um adesivo fora Bolsonaro, que foi preso por um policial militar, dizendo que não podia fazer isso com base na Lei de Segurança Nacional. Até, por exemplo, o que acontece com a Fundação Palmares, que censura livros que não podem mostrar um perfil do negro que não combine com o entendimento que eles têm. A perseguição nas universidades sobre aquele chamado marxismo cultural sobre os professores, as censuras na arte e na política, nas exposições queer. Quer dizer, vamos discutir o que é que embasa esses critérios de censura e por que ela vem. Para que serve a censura? Assista. 9h30 da noite, aqui na TVT, o programa Le Monde Diplomatique Brasil com Silvio Catiabava. Silvio, sempre muito bacana conversar com você, viu? Obrigada e até semana que vem. Um beijo grande. Muito obrigado, um beijo para você e até semana.